Alô, feliz sábado para todos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, que as bênçãos do nosso Senhor sejam derramadas, que o Espírito Santo nos encha, que possamos estar em verdadeira comunhão com Deus, fazendo a sua vontade. Meus queridos irmãos, estudando as profecias da Bíblia, tive notando que precisamos ter muito cuidado, porque muitas das vezes não estamos fazendo a vontade de Deus e estamos nos enganando. Nós temos um Deus que é verdadeiro e precisamos andar em toda a verdade, obedecendo aos seus mandamentos, cumprindo o que Ele quer. Nós temos em nossa mão a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada contém uma doutrina verdadeira e pura. E por isso é o meu dever de anunciar ao povo de Deus que precisamos mudar alguma coisa em nós, porque somos pecadores, temos que fazer uma reforma em nossas vidas. Precisamos analisarmos e ver o pecado que há em nós e termos cuidado para não concordarmos com pessoas que estão completamente contrariando a palavra de Deus, não aceitar, mas permanecer em toda a verdade. Sobre isso, preparei aqui um sermão de advertência, não para magoar ninguém, mas para advertir, porque precisamos, se somos o povo de Deus, precisamos de obedecer a sua palavra. Estamos, na verdade, vivendo uma época difícil e devemos, em meio às dificuldades, ter muita vigilância e estar atento. Satanás está furioso e não descansará. Em 1 Pedro 5,8, nos dá uma grande advertência e devemos ouvir antes que seja tarde. No versículo 8 diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O alerta de Pedro deve ter toda a consideração e aceitação. Ele sabe do que ele está falando. E não é brincadeira. Não adianta nós querermos nos enganar. É um momento em que devemos nos corrigir e começar isto pelo povo de Deus, para que possamos levar uma mensagem pura ao povo que ainda não tiveram um encontro com Deus. A Igreja de Cristo, embora tenha suas falhas, mas conhece a voz do seu pastor. Em João 10,4 diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. O pastor das ovelhas é Jesus, e quando ele tira ela para fora do aprisco, elas vão adiante, seguindo o seu pastor, porque conhecem a sua voz. As palavras de Jesus são fiéis e verdadeiras e não há nada que recusar. Embora estamos vivendo um período laodiceano, que é a 7ª igreja do Apocalipse, do capítulo 3, 15 a 17, diz bem claro: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Isto é uma realidade. É a mensagem de Deus neste período laodiceano que vivemos. É lamentável, mas esta é a nossa condição. Se não der crédito à voz de Cristo que hoje nos fala, destituídos estamos da glória de Deus, e todo o esforço que fizemos será em vão. Já pensou? Você luta pela causa de Cristo, mas não há em você um bom caráter. As coisas não mudam. Você quer que mude para os outros, mas não muda para você. E você vive uma vida que não vai de acordo com a palavra de Deus. E isso nós vamos dar conta a Deus. Então tudo que nós fizermos, se não nos corrigir, só apontar pecado das outras pessoas, em vão vai ser a nossa jornada. E nenhum elogio foi dado a Laodiceia. Laodiceia não recebeu o elogio de Cristo, mas conselho e promessa. Jesus olha e adverte, e o que não se der por avisado sofrerá a pena do fogo eterno. Os que tomam esta palavra, ouvindo a voz de seu pastor, receberá as suas promessas. Em Apocalipse 3:21 diz: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, etc. Isso é a palavra de Jesus Cristo, a sua promessa para aqueles que ouvirem obedecer à voz do seu pastor. Mas os que se dizem guardadores do sábado e são fiéis, devem também estar atentos, porque já se encontra no nosso meio muitos que com palavras de perdição distorcem a verdade, profana e desonra e não santifica o sábado. Na primeira oportunidade de dificuldades, estão prontos a comprar e a vender, profanando o sábado do Senhor, não guardando o seu mandamento, e ainda quer levar uma mensagem ao povo, distorcendo a palavra de Deus, dizendo que se for necessário algumas coisas devemos fazer. A Bíblia já nos relata o que se deve fazer no sábado e o que não se deve. E eles acham que serão inocentes. Lá em Números 15, 32 a 36, diz que os filhos de Israel encontraram uma pessoa que estava catando lenha no sábado. E essa pessoa foi levada para ver qual seria o procedimento que seria tomado. E Deus mandou que este homem fosse morto. Se nós trouxéssemos isto para os dias de hoje, de acordo à lei da época e do presente que vivemos, nós diríamos que muitos hoje estariam indo comprar gás no sábado. Agora, se Deus mandou que este homem morresse, será que ele nos pouparia? Que pecado seria o dele a mais do que o nosso? Nenhum. Aquele vendedor de gás, as pessoas julgam ele porque ele está trabalhando no sábado, não é correto mesmo trabalhar no sábado. Mas para eu falar, eu tenho que guardar o sábado. Agora, na primeira oportunidade que estiver, eu for comprar ou vender, violando, profanando, desonrando e não santificando o sábado,
com certeza eu serei julgado. Nos cultos a Deus, não tem reverência, enquanto uns com o coração sincero está em adoração, outros levantam da cadeira, não dando crédito à palavra a ser pregada, e vão para fora. Isaías 53:1 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isso é uma realidade. Nos púlpitos de nossa igreja soa a palavra de Deus e muitos não mais suportando vão para fora, ficam passeando, andando, desfilando como modelos e não dão ouvido à voz do Senhor, não dão crédito nenhum a quem se manifestou o braço do Senhor. Só aqueles que ouvem. As escrituras sagradas já não influenciam e o tal não aceita a mudança. É uma tristeza. A respeito das vestimentas, as roupas traz vergonha e não modéstia. Roupas indecentes, pessoas vão de qualquer maneira. Lá em 1 Timóteo 2,9 diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos. A vaidade, o luxo. Vamos ter mais cuidado. Existe também dentro das nossas igrejas indecências. Pessoas que se assentam de maneira indecente, que temos que virar o rosto. Ficamos até envergonhados. Meus irmãos, minhas irmãs, é hora de olhar para a palavra de Deus, porque o diabo, ele tem chegado até nós. E é como se ele adormecesse a nossa carne e injetasse o seu veneno dentro de nós, de maneira que atingisse o nosso coração e a nossa mente e não conseguíssemos mais entender a verdade e aceitássemos tudo. A profetisa Ellen White, escrevendo no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 28 e página 241, ela diz: no vestuário, bem como em todas as outras coisas, é nosso privilégio honrar o nosso Criador. Ele deseja que não somente seja nosso vestuário limpo e saudável, mas próprio e decoroso. Diz ela na página 242, ainda, presta atenção, aquela que é simples, despretensiosa no vestuário e nas maneiras, demonstra valor moral. Ainda na página 242 diz: devem os cristãos seguir a Cristo e fazer suas roupas conformar-se com a palavra de Deus. Preste atenção nas palavras da senhora White, página 243 e volume 3 de Mensagens Escolhidas. A verdade nunca torna os homens ou mulheres grosseiros, rudes ou descorteses. Ela toma os homens em todo o seu pecado e mediocridade, separa-os do mundo e aprimora-lhes os gostos, mesmo que sejam pobres e incultos. Sob a disciplina de Cristo, prossegue a constante obra de refinamento, santificados pela verdade. Muitos têm, alguns que falam a verdade, chamam de grosseiros, não se agrada da mensagem
e até diz que vai denunciar, sendo que a pessoa pregou a palavra de Deus em alerta, querendo ajudá-la. Porque a palavra de Deus não é para expulsar ninguém da igreja, a palavra de Deus é para fazer que nós enxerguemos o nosso pecado. Por exemplo, a lei de Deus, os 10 mandamentos, nos mostra o nosso pecado. Não havendo lei, não há pecado, mas se há lei e nós transgredir, há pecado. Na página 244, Mensagens Escolhidas, volume 3, ela diz: a casa de Deus é profanada pelo vestuário de mulheres professantes cristãs. Hoje em dia, o vestuário extravagante, a exibição de correntes de ouro e rendas aparatosas é uma clara indicação de cabeça fraca e coração orgulhoso. Então nós temos que ter muito cuidado. Ou nós aceitaremos servir a Deus ou não. Não existem dois caminhos verdadeiros. Só há um verdadeiro e um falso. As mudanças de alguns causam escândalos, é homem parecendo com mulher e mulher parecendo com homem, uma desonra assombrosa e antibíblica. Os homens deixam seu cabelo crescer, que quando olhamos não dá para saber se é homem mesmo. Desonram sua própria cabeça. As mulheres cortam o cabelo e fica parecendo homem. Então é hora de nós retornarmos à palavra de Deus e aceitar a sã doutrina. Ou então criamos comichão nos ouvidos. Em 1 Coríntios 11, 14 a 15 diz: ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Agora no versículo 16, se afirma claramente que somos. Quem somos? Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Vivemos uma época em que muitos não sabem discernir entre o certo e o errado. É essa a verdade. As igrejas de Deus não têm tais costumes. Andam de acordo com a palavra de Deus. Agora nós hoje vivemos uma época em que muitos não sabem discernir entre o certo e o errado. E quando sabem, muitos violam sabendo. Satanás está enganando. Existem pessoas que estão na igreja, procuram se envolver nos serviços do Senhor, mas muitos e muitas estão se prostituindo, estão enganadas e enganando-os. O pecado do adultério está em muitos e é hora de acordar ou não terão desculpas. E isso é uma verdade. Pessoas que largaram suas esposas, foram viver com outras, estão se prostituindo. Às vezes sua esposa é até uma fiel serva de Deus. E outros estão em adultério, se envolvem na obra de Deus. E vou dizer uma coisa, causam escândalos. Então, para estes tais, a palavra de Deus está advertindo. Na verdade, temos que ter muito cuidado. Nós não teremos desculpas do nosso pecado. É melhor arrepender-se confessando os pecados a Cristo ou sofrerão a pena do fogo do inferno no dia final. Essa é uma realidade. Então, nós temos que advertir. A mensagem foi dada, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, Apocalipse 3, 22. E em 1 Coríntios 5, 9 a 13, Paulo adverte o povo de Deus. Não vos associeis aos que se prostituem. Eles dizem que isso não é... Paulo, ele está dizendo assim, ó. Isto não é com os devasos deste mundo, avarentos ou roubadores, idólatras, porque seria necessário sair do mundo nesse caso.
Mas ele fala que é com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais. Pessoas que estão na obra de Deus, se prostituindo e exercendo alguma função, participando. Paulo não está dizendo com os roubadores, com os idólatras. Não, ele está dizendo com aqueles que estão enganando-se a si mesmo. No versículo 13, chama o tal de ínico e manda tirar do nosso meio. É isto que Paulo está falando. Isto é, o que as profecias falam. O alerta foi dado. É melhor ser advertido, abandonar o pecado, do que permanecer nos prazeres da carne e na vontade de Satanás. Deus quer mudança, reconciliação, reforma e santificação. A lei de Deus revela o pecado. Muitos no templo já não dão crédito ao que Deus fala. É hora de voltar ao primeiro amor. É hora de retornarmos à palavra de Deus e observá-la, guardando em nosso coração. Meus irmãos, só Deus, se nós quisermos, pode mudar. Mas se nós não quisermos, não vai haver mudança. É preciso voltarmos às origens bíblicas, guardando o que Deus quer. Sabemos que todos têm dificuldades. E que quando Satanás consegue injetar o seu veneno em nossas vidas, ficamos em uma situação difícil. Mas é preciso tomar uma decisão. Ou nós não conseguiremos sair do pecado. Só saímos na decisão. Não espere que Deus resolva o seu problema se você não quer mudança. Ou se você espera que Deus concorde com o seu problema e diga que agora está resolvido, você está perdendo tempo. Não vos conformeis com pessoas que vêm trazendo palavras mentirosas para você, te tranquilizando. A única maneira de você se tranquilizar é com a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus os abençoe, que haja uma mudança sincera em cada um coração, porque o reino dos céus está próximo, o Filho do Homem está voltando. A manifestação de Jesus Cristo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, será logo. Não há o que perder. Fique na paz de Cristo, que o Espírito Santo de Deus vos console e vos guarde. Amém.